Olá, ouvintes do Eólica Offshore Inteligente. Estamos aqui em mais um episódio desse podcast tão interessante. Eu e o Matheus trazendo uma convidada especial que já vai se apresentar para você. E o tema de hoje vai ser economia azul. Economia azul, que é um tema central quando a gente fala em eólicas offshore. Ele passa a ser o epicentro da discussão porque transforma a economia do mar em uma forma de desenvolver oportunidades. Não só para o Brasil, mas para o mundo e para essa tecnologia que é as eólicas offshore. Conta aí, Matheus. Então, para a gente começar um pouco esse episódio, a gente vai chamar a Júlia aqui para falar, né? Então, Júlia, fique à vontade para se apresentar, falar um pouco de você, né? O que você faz, como que vem sendo estudado, né? De forma mais aprofundada, né? A economia azul. Então, a palavra está com você, Júlia. Tá joia, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, Matheus e Matheus. Bom, enfim, meu nome é Júlia Paleta, como vocês mesmos já apresentaram. Eu sou a diretora Brasil da Ocean Energy Pathway. Tá? É uma organização internacional que atua no desenvolvimento de eólicas offshore em mercados emergentes. Mas só antes, dando um passinho para trás e contando um pouco da minha trajetória, eu já atuo no setor de energia desde 2005, então eu já venho aí de uma atuação no setor há bastante tempo aí. Passei pela indústria, fiz mestrado na China, estudei, né, tenho uma formação em comunicação e economia. Hoje eu sou também, né, além de estar, né, na UIP, eu sou doutoranda do Programa de Planejamento Energético da COP e estou aí nessa linha de frente tentando, né, avançar a eólica offshore no Brasil. A gente na UIP, a gente trabalha, como eu falei, né, voltado para o desenvolvimento das eólicas, mas olhando muito também a questão da natureza, né? De que forma a eólica offshore deve ser desenvolvida de forma sustentável, respeitando a natureza e empoderando também as comunidades, porque a gente sabe que essa é uma indústria com I maiúsculo e ela tem muito, né, ela tem um grande peso ali no desenvolvimento, ela tem um impacto, então a gente precisa envolver e preparar essas comunidades que vão, né, enfim, que estão nesse território onde vai se instalar as eólicas offshore. A UIP atua em uma série de países, então a gente está na Ásia, a gente está aqui na América Latina também. E a gente vem entregando projetos de assistência técnica para o governo, para a sociedade civil, trabalhando com a indústria. Enfim, estamos bastante engajados aí, acreditando muito na eólica e olhando o Brasil como um país muito promissor nessa tecnologia. Júlia, e, cara, esse é um tema muito caro pra gente, porque quando a gente fala de eólicas offshore, o nosso podcast foi criado justamente para divulgar inteligência artificial, robótica e outras soluções que promovem o desenvolvimento da economia, da própria tecnologia, promovem a própria eólica offshore. E economia azul, na real, engloba todos esses pontos que são explorados dentro do mar. Né? Então a gente queria começar explicando para os ouvintes sobre o conceito de economia azul, como vocês veem o conceito de economia azul e como isso se entrelaça com a energia eólica offshore e com as indústrias. Você já deu uma breve apanhado, Matheus, mas eu acho que é legal para que os ouvintes saibam lugar que a gente está na discussão. Exato, para entender o conceito, né, e como que o Brasil vem amarrando isso com o nascimento, né, da nova indústria, né? Não, perfeito, gente. É super pertinente, até porque o conceito de economia azul, ele é muito debatido. Então, assim, vocês vão olhar até na literatura científica, tem entendimentos aí até muito diferentes, né? Mas, enfim, o que a gente olha hoje é muito a economia azul de uma perspectiva do desenvolvimento das atividades econômicas no mar de forma sustentável, né? Então, como antes a gente tinha a economia do mar, ela olhava para as atividades econômicas do mar. Uhum. A economia azul, ela olha as atividades da economia oceânica, da economia do mar, mas numa perspectiva de que isso tem que ser desenvolvido de forma sustentável. Então, esse ponto é muito importante e aí eu acho que cria um link muito forte, né, com as energias renováveis do mar. A energia eólica offshore é uma delas, né? Existem outras tecnologias também, mas ela é a mais madura, a que já tem escala comercial, a que já atrai financiamento privado, né? Isso é muito importante.
A economia do oceano, os oceanos, né? Quando a gente olha os objetivos de desenvolvimento sustentável, os oceanos são o que menos atrai financiamento. Caramba, não fazia Não ideia. sabia. Esse dado é super interessante, né? E, pô, você tá falando que tem várias indústrias correlatas, né? Não é só eólica offshore, é eólica offshore, maremotriz, inúmeras, não é? Sim, você tem outras tecnologias, mas hoje o que a gente tem aí em escala comercial é a tecnologia eólica offshore, as fundações fixas, né? E aí a gente já está vendo a flutuante aí na fronteira já se desenvolvendo com projetos que já estão, né, implementados e inclusive um piloto no Brasil, né? Um piloto no sul do Brasil. Mas só voltando aqui para o contexto de economia azul, então, assim, a gente está falando de um ecossistema de atividades que vão, né, enfim, não só, né, a gente tem a parte de geração de energia, né, no mar, mas a gente também tem a atividade portuária, a gente tem o comércio internacional, a gente tem a pesca, né, artesanal, a pesca industrial, a aquacultura, a gente tem turismo, a gente tem também a restauração dos ecossistemas, né? Então, hoje, assim, é muito importante a gente lembrar em que contexto é esse da economia azul, qual que é o contexto dos oceanos, né? A gente está falando do maior regulador climático do mundo, né? Então, ele é uma infraestrutura natural, mas que está extremamente degradado. Então, hoje, eu acho que olhar para a economia azul é olhar, né, como uma oportunidade de desenvolvimento econômico, mas também como uma oportunidade de restauração, né, dessa infraestrutura maravilhosa que a gente tem, que é o oceano. Legal. Legal. Restauração e energia ligados numa mesma esfera. Isso é interessante, esse ponto. Assim, Júlia, você falou um pouco sobre o conceito, né, de economia azul, enfim. E aí, como é que a gente pode, né, trazer a eólica offshore dentro desse contexto, né? Assim, como é que a gente entrelaça isso e como é que... A gente estava até conversando um pouco antes do podcast, como é que a gente pode trazer a eólica offshore para o Brasil como de forma de complementar as outras fontes que hoje a gente já tem na matriz elétrica, né? Deve falar um pouquinho sobre isso. Ótima pergunta. Enfim, como eu falei, assim, a eólica offshore, ela está ali né, como um link direto do oceano com a transição energética, né? Eu acho que isso é um ponto super interessante e a gente tem falado muito no nexo, né? No nexo clima-oceano. Quando a gente fala de nexo clima-oceano, a gente está falando de mudanças climáticas e de que forma a gente vai fazer a transição energética, trazer, né, alternativas renováveis. A energia eólica offshore, ela é super importante no processo que a gente precisa, né, evoluir, que é o de eletrificação das economias. Até agora em Bonn, né, na pré-COP que aconteceu agora em Bonn, uma meta muito interessante é uma meta de aumentar a eletrificação. Então, tem uma nova meta agora para 2035 de aumentar, né, a eletrificação da economia mundial. E ter a energia eólica offshore é muito importante nesse contexto. A gente precisa escalar essa tecnologia, né? E aí, no Brasil especificamente, quando a gente olha de forma global, a gente vê a eólica offshore sendo muito importante como uma fonte de segurança energética. Então, vários países até que priorizaram muito o desenvolvimento da eólica offshore, eles fizeram por conta de uma necessidade de ser independente energeticamente. Mas aí, quando chega no Brasil, e aí eu acho que isso é um ponto super interessante, né, nessa discussão, é que, gente, o Brasil tem tudo, né? A gente é uma liderança incontestável nessa transição energética, a gente já tem uma matriz elétrica 90% renovável. E aí, a pergunta é, para que a gente precisa de eólico offshore? Né? E aí, eu respondendo essa pergunta, né, é um exercício que eu venho me fazendo desde que eu entrei na UIP para entender mesmo, né, né, aonde que a eólica se encaixa. Ela se encaixa na entrega de resiliência para a matriz. Não só resiliência, mas de conseguir manter essa matriz energética 90% verde ou mais no longo prazo. E aí entra o que você me perguntou, Matheus, que é a questão da complementariedade. Porque quando a gente olha, faz essa análise de complementariedade, a gente já vem vendo isso desde o estudo lá do Banco Mundial, dos cenários do Banco Mundial. A UIP agora acabou de fazer um outro estudo também acompanhando essa complementariedade. Então, a gente vê que existe uma complementariedade horária, né, com a geração solar, existe uma complementariedade sazonal com a hidrelétrica, e essa é muito importante porque
A gente tem uma geração hidrelétrica muito grande no Brasil, né? Uma dependência dessa fonte muito grande. Então, no período de seca, que é onde você tem né, uma vazão menor, você tem a energia eólica, né, funcionando a todo vapor. E quando você tem, né, uma eólica mais baixa, você tem, né, a energia dos reservatórios. Então, isso é muito importante para o Brasil e é muito importante, inclusive, porque a gente está lidando com um contexto de mudanças climáticas, né? Então, a gente sabe que as mudanças climáticas trazem uma incerteza, né? Até falando aí, né, a música do Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. Hoje em dia, o futuro não repete mais o passado. Eu escutei isso outro dia numa conferência da PSR e achei muito interessante, porque realmente, quando você olha padrão de regime de chuva, isso vem mudando muito. Então, a gente não consegue olhar mais para o passado e falar, no futuro a geração hidrelétrica vai ser dessa forma. Então, isso representa uma grande mudança no padrão de geração brasileiro. E aí, nesse sentido, ter a eólica offshore é um seguro, né? É um seguro hídrico. Então, a gente pensando no futuro, pensando em resiliência, a gente tem que pensar na eólica offshore. E eu acho que um outro ponto que esse estudo trouxe também é de que forma a eólica offshore ela consegue trazer a geração renovável em escala para o sul e para o sudeste do Brasil. Então, isso foi um dado muito interessante do estudo, porque mostra até quando você está falando da integração dessa fonte com o grid, os gargalos, né, de transmissão, eles têm um impacto muito grande, então fica muito competitivo produzir energia eólica offshore no sul e no sudeste do Brasil. E você traz mais próximo aos centros de carga, né? Aos grandes centros de carga, essa Exatamente, fonte, né? ou seja, você reduz o uso, né, da rede de transmissão, ou seja, você reduz a TUST, né, que é a tarifa de uso do sistema de transmissão. Então, é um ganho, a gente tem a eólica offshore no sul e no sudeste, ela traz um ganho de transmissão muito grande. É super interessante esses pontos que a gente está colocando, porque, de fato, infraestrutura e o desenvolvimento de transmissão são coisas que vão ser pivôs na decisão de escolha das fontes de energia elétrica no futuro. Mas eu acho que mais do que isso, existem dois pontos que a Júlia colocou aqui que eu acho que a gente precisa destacar, né? A capacidade de descarbonização e a seleção das fontes dentro da economia azul. E as eólicas offshore, elas acabam indo para o ponto central dessa discussão como uma capacidade até de reduzir os impactos climáticos que mudam os índices pluviométricos, a expectativa de identificar como o clima vai funcionar e qual fonte vai escolher. Então, cada vez mais é importante a gente investir em fontes que descarbonizam justamente pelo impacto. E, Matheus, no livro que a gente escreveu e que deu origem a esse podcast, a gente fala da dificuldade dos modelos serem mais precisos e assertivos nesse momento de mudanças climáticas. E aí a economia azul passa a ser uma questão central. E como você já perguntou sobre o papel da energia eólica offshore e a economia azul, eu vou puxar essa bola, Matheus, para a questão das oportunidades do Brasil, Júlia. Queria ouvir você. Quais são as oportunidades que o Brasil tem nesse momento de economia azul? Quais são as referências globais que a gente pode se inspirar para abrir esses caminhos e a gente conseguir até eventualmente destravar uma indústria aí que, como você falou, pode escalar a transição energética e escalar a forma de produzir energia elétrica? Sim, as oportunidades para o Brasil, né? Bom, eu acho que assim, fora o que já foi dito aqui, né, de transição energética, essa é uma oportunidade aí direta, clara e, enfim, né, inclusive associada a um fator no Brasil que é muito discutido, que é o uso da terra, né? Quando você leva a geração para os oceanos, você reduz a pressão sobre o uso da terra também. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é transição energética e tem muitas nuances associadas a isso, né? Mas você tem uma oportunidade que é muito importante porque, como eu comecei dizendo aqui, essa indústria é uma indústria, gente, ela é uma indústria de produção de energia em escala, né? É uma indústria muito robusta. Então, ela é uma oportunidade de desenvolvimento industrial e desenvolvimento econômico para o país, né? Porque ali você tem uma demanda por capacidade portuária,
você tem uma demanda por mão de obra, você tem uma demanda também pelas cadeias produtivas que vão produzir os equipamentos, né, para atender né, os parques que vão ser construídos. Você tem uma demanda de inovação e de tecnologia, né, isso traz naturalmente, né, muita inovação e muita tecnologia. E eu acho que tem uma oportunidade muito interessante associada também à questão da eólica offshore e da economia azul, que é esse link da eólica offshore como um grande catalisador para a preservação do oceano. Então, eu acho que isso é algo que é muito importante a gente começar essa indústria já pensando, né, que, enfim, não é só continuar trabalhando com aquele modelo de mitigar impacto, compensar impacto. Que ganho líquido essa indústria pode trazer, né, para esse ecossistema tão importante que é o oceano, né? Ganho líquido ambiental, né? Não é um ganho líquido monetário, que é o que a gente precisa enfatizar aqui no podcast, né, Julia? Tipo, o ganho, ele não precisa ser econômico. O ganho pode ser ambiental e social e, consequentemente, será econômico no médio e longo prazo, porque a gente vai ter uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida, as nossas futuras gerações terão vários problemas crônicos respiratórios e fatores que, se a gente investe no dia de hoje, a gente colhe resultados mais para frente com a preservação do mar e uma economia do mar pautada na preservação. Sim, não, exatamente isso. Assim, eu acho que hoje até né, um papel importante aqui que, né, pode ser do Brasil ou não é como que a gente vai, né, pautar, regular esse desenvolvimento, né, olhando para a preservação. Quando a gente começa a olhar hoje alguns estudos, né, a gente vê muitas referências vindo do Mar do Norte, né, que é onde tem massa crítica. A gente já vê muito estudo mostrando, né, de que forma as eólicas offshore recuperaram biomas, né, habitats, de que forma aumentou o estoque, né, de peixes, de que forma elas funcionam como recifes, né, artificiais, de que forma elas funcionam também como áreas marinhas protegidas, né, porque ali é uma área que, né, que fica protegida. Então, tem todo esse arcabouço de estudos feito, né, no norte global, e aí a gente tem todo o potencial agora para tropicalizar isso, né? A gente precisa começar a desenvolver estudos para entender de que forma uma eólica offshore tropical, né, no Brasil ou na região tropical pode trazer, né, integrar a natureza nesse processo de desenvolvimento das eólicas offshore. E aí é muito legal porque a gente já tem 3 pilotos no Brasil. Então, esses pilotos né, já podem começar a trazer esse arcabouço, né, de monitoramento, de entendimento, de pesquisas, de metodologias. Então, acho que esse é um momento para a gente começar a olhar para isso, né? O quanto antes, melhor. A gente não pode deixar tudo, né, lá para frente. Precisamos começar já. Inclusive, a gente recebeu o Rodolfo, uma das pessoas que está ajudando na coordenação de um dos pilotos com a JB Energy. Mas eu acho que, Matheus, a gente gosta de puxar a visão de futuro, né? A gente gosta. Dos nossos participantes. Sempre quando a gente vai fechar o nosso episódio, a gente gosta de fazer a seguinte pergunta, né? Como que você enxerga, assim, a eólica offshore, tanto no contexto brasileiro, pode falar no global também, se tiver à vontade, nos próximos anos, né? Na próxima década, por exemplo, né? Eu acho que a eólica offshore ela precisa estar nessa fronteira, né, da transição energética e da preservação, da conservação dos oceanos. Eu acho que esse é o desafio no mundo. E o Brasil, gente, é até engraçado dizer, né, a gente na área de energia, em tudo que a gente se propõe, a gente tem a gente tem os recursos e tem recursos muito bons. A gente tem, né, recursos eólicos também, né, a gente tem recursos dos melhores do mundo. E a gente é também o país mais biodiverso do mundo. O Brasil está nessa posição, né? Ele é uma potência em biodiversidade. Então, a gente precisa olhar, né? A gente precisa começar essa indústria com esse olhar, com essa lente de biodiversidade, de preservação do oceano, de engajamento com as comunidades, né? Não vamos deixar para o licenciamento fazer essa parte de licença social, vamos trazer isso para o planejamento. Então, esse é um pouco do olhar que eu tenho para o futuro, né? Olhar processos de licitação, de leilão de área, pautados por critérios que não sejam puramente financeiros. Então, a gente precisa começar a discutir agora
quais critérios são fundamentais, né, para que os desenvolvedores tenham em mente, né, na hora que forem, enfim, planejar os seus projetos. Então, é como eu vejo o futuro, assim, e abrindo essa oportunidade, né, para o Brasil começar uma nova indústria, trazendo muito desenvolvimento econômico, né, PIB, emprego e inovação também, e desenvolvimento industrial. Então, assim, são muitas as oportunidades, a gente só precisa se planejar, se coordenar bem para capturar o que tem pela frente. Eu achei muito interessante essa fala da Júlia para deixar a visão de futuro, né? Que é capturar valor na interface de recursos e biodiversidade. Aí as eólicas offshore são essa alavanca para captura de valor do Brasil, olhando para o que a gente tem de natureza, olhando para os nossos recursos do vento, recursos do sol, também temos outros recursos que poderiam ser explorados pela economia do mar. E eu achei fantástico, Julia. Obrigado pela sua participação, nós somos muito gratos. Esperamos nos ver aí em outros momentos na indústria e por aí pela vida também, não é, Matheus? É isso. Muito obrigado pela participação. Obrigada, gente, foi um prazer. Obrigado. Valeu. Até a próxima, Até a pessoal. próxima.